Muito bem, meus irmãos e irmãs, chegou o momento da nossa reflexão. Evangelho, palavra que significa notícia alegre, quer dizer uma notícia feliz. A notícia é Jesus Cristo. A notícia é o reino que ele anunciou. A notícia é que Jesus está vivo e que a gente, então, tem Deus junto a nós, que a gente tem esperança no amanhã, mesmo em meio a essas crises tão graves que estamos vivendo. Palavra que não quer alienar, palavra que não quer deixar a gente fora da realidade como um sedativo, mas palavra que quer fundamentar uma existência capaz de resistir até as tribulações mais fortes. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Muito bem, vamos relendo todos esses textos à luz pascal. Os cristãos só aprenderam de fato a reler a vida de Jesus, a vencer a cruz, inclusive, que foi o maior de todos os escândalos para eles, uma dificuldade gigante superar a crise da cruz através da Páscoa de Cristo. Ah, se ele ressuscitou, o Pai estava dizendo, então tudo o que Jesus fez era verdade. Tudo o que ele disse era ensinamento de vida eterna. Se o Pai estava autenticando a obra de Cristo pela ressurreição, importa que agora esta luz, a luz da Páscoa, guiados pelo Espírito que os tinha renovado, em Pentecostes, agora eles vão relendo todos os trechos bíblicos. E João percebe então nos sinais de Cristo a revelação de quem ele era. Jesus gostava de fazer alguns sinais e João recolhe 7 desses sinais, é o livro dos sinais. Ele vai recolhendo esses sinais que vão revelando a dimensão transcendente, divina de Jesus Cristo. E um grande sinal foi a multiplicação dos pães. As pessoas não entenderam bem, entenderam ainda muito humanamente. Ainda que houvesse um rasgo assim de fé, eles falaram, é o profeta. E eles esperavam que depois de Moisés, a palavra tinha dito que um dia Deus enviaria um profeta como Moisés. Eles já tinham então esse lampejo que Jesus poderia ser o profeta prometido, esse profeta com P maiúsculo. Mas, ao mesmo tempo, queriam fazer rei de um reino desse mundo, de um reino político, com as limitações humanas, com as ideologias próprias do ser humano, não.
Jesus não queria um reino assim. O reino que ele queria propor era de outra dimensão, muito maior, capaz de responder a todos os anseios, capaz de iluminar todos os reinos deste mundo, todo tipo de política. Era o reino dos céus, o reino de Deus já presente nesse mundo. E o pão da Eucaristia, que ele multiplicou agora na forma desse pão material, era um sinal maravilhoso. Jesus nos daria um pão da vida, que seria a Eucaristia. Ele se importa com a vida do homem nesse mundo, dando-lhe o pão material, inclusive envolve os discípulos. Onde vamos comprar alimento para essa gente toda? Como é que nós vamos fazer? Não podemos deixar as pessoas nas penúrias da vida. Onde? Vocês devem se responsabilizar, mas ele era Senhor, ele sabia o que ia fazer. Ele estava testando os discípulos e, ao mesmo tempo, mostrando a limitação dos recursos que ele tinha diante do que ele iria fazer. E diante do que ele iria fazer, inclusive, depois, dando um pão divino, dando um pão que é o seu próprio corpo, com o qual nós podemos entrar em comunhão e alimentar a vida eterna gerada pelo batismo. Maravilhoso sinal. Ele era o pão da vida. Na comunhão com a sua carne, nós teremos a vida divina em nós. Uma vida que supera as limitações do tempo presente e uma vida que nos faz entrar em comunhão de vida também com os irmãos por meio da fraternidade. Rezemos. Deus, é grandioso demais este sinal que Jesus deu na multiplicação dos pães, remetendo ao pão da vida, onde saciaria a nossa sede de ser, de existir para além apenas da natureza, da forma natural de viver. É maravilhoso este sinal que nos remete ao Senhor, que nos permite entrar em comunhão com o divino que Tu és. Deus, muito obrigado por Jesus ser o pão da vida, por se dar a nós e permitir fazer comunhão com o Senhor por meio dele. Ajuda-nos também a viver comunhão entre nós, a nos preocuparmos com esta vida plena que o Senhor mesmo disse querer para todos que tenham vida em abundância. Ajuda-nos a nos comprometermos com o reino que Ele não quis apenas neste mundo e para este mundo, mas que transforma esse mundo e caminha em direção à vida eterna. Muito obrigado, Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.